Então, eu vou fazer a leitura agora. O leão e o rato. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho entre as patas do leão. Levou um susto sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Pois é isso que acontece. Pensando em matar a sede, o leão buscava um rio quando caiu numa rede. O bicho ficou bravio e, embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão, dá até lucro à virtude. Então, esse aqui é o texto, né? Foi uma adaptação lá do autor que se chama Jean de La Fontaine. Então, aqui era uma fábula que foi transformada num poema, ou seja, ele ganhou um outro formato de escrita, que é o poema. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei uma parte do poema que falava, né, aqui ó, gesto que não foi em vão, quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar, né? Então, aqui eu quero falar para vocês basicamente 3 coisas que a gente precisa aprender no poema. O que é? Olha só, cada linha dessa aqui, ó, que forma o poema. Então, quantas linhas eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 linhas, né? Quando a gente está falando de poema, cada linha dessa que compõe o poema, eu chamo de verso, tá? Então, o nome de cada linha dessa que forma o poema se chama verso, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa aprender, que um poema, tá? Ele tem suas linhas e o nome que se dá para essas linhas que forma o poema se chama verso, ok? Então, aqui, ó, primeira coisinha que a gente já aprendeu sobre o poema, tá? O que eu trago também de informação sobre o poema? Que cada grupo de versos, né, que forma o poema, eu chamo ele de estrofe. O que é isso? Se você observar lá no seu texto, você vai ver que existem grupos de versos. Tem um grupo, aí tem um espaçozinho separando, aí começa outro grupo, tá? De versos. Então, esse grupo de versos tem um nome, tá? Eu chamo esse grupo, né? Que eu, no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 versos. Quando eu formo um grupo de versos, eu chamo ele de estrofe, tá? Eu chamo de estrofe, ok? Então, isso aqui é mais uma informação que você precisa saber quando você vai ler um poema, quando você vai fazer uma atividade relacionada a um poema, ok? Então, aqui, ó, primeiro eu falei que cada linha dessa de um poema se chama verso. E quando eu pego um grupo de versos, né, que faço aqui, ó, no caso aqui eu tenho uma estrofe. Por que eu tenho uma estrofe aqui? Porque um grupo de versos, quando eles estão ali, ó, agrupados, eles são chamados de estrofe, tá? E a outra coisa que a gente precisa aprender, que existe no poema, tá? Mas é obrigado a existir em todos os poemas? Não, né? Não é uma obrigação, mas existe uma outra característica que o poema possui que se chama rima. Ai, o que é rima? Eu acho que vocês já ouviram falar nessa palavra rima, né? É quando eu pego uma palavra que o som dessa palavra parece com outra. Por exemplo, aqui, ó, nesse poema, eu tenho 2 palavras que estão rimando.
eu até identifiquei aqui, ó, a palavra imaginar está rimando com salvar. Como é que eu sei que está rimando? Porque eu vou ficar atento aqui, ó, no som do finalzinho da palavra, que na última sílaba, por exemplo, né? Eu vou ler a palavra imaginar. A última sílaba, né? Eu fico atenta ao som dela. E aí eu vou procurar outras palavras que têm um som parecido com essa. Ó. Por exemplo, imaginar rima com vão. O som final da palavra imaginar parece com o som vão? Não parece, né? Agora aqui, ó, imaginar. Vamos ver aqui com a palavra, ó, pudesse. Pudesse imaginar. Tá parecido esse som? Não tá, né? Então, o que você vai fazer? Não vai identificar rima ali. Aí agora aqui, ó, salvar, imaginar, salvar. Olha como parece o final do som dessas duas palavras, não parece? Quando eu digo, ó, imaginar, salvar. Professora, mas o sal não tá combinando aqui não. Mas o que eu tenho que ficar atento? Eu tenho que ficar atento no final da palavra. E não no início, não é no meio da palavra, e sim na última sílaba, tá? Na última sílaba da palavra é que eu vou ficar atenta ao som dessa palavra, para eu poder identificar a rima, tá? O que é a rima? É quando um som da palavra, né, na última sílaba, parece, né, com o som de outra palavra, tá? Então, aqui no caso, ó, aqui desse poema, eu vou olhar sempre a última palavra, tá? Eu vou olhar essa palavra aqui no início do verso. Não, você não vai identificar rima aqui no início da palavra, do verso. Você vai sempre procurar a última palavra do verso, tá? Você vai sempre procurar lá na última palavra do verso qual é a palavra que está rimando, né? Que tem um som parecido no final da palavra, né? A última sílaba. Então, aqui, ó, nesse estrofe, que é esse grupo de versos, eu tenho a palavra imaginar, que está rimando com a palavra salvar. Olha aqui, ó, salvar, vá, imaginar, ó, na. Então, aqui eu tenho duas palavras que estão rimando. Então, o que eu aprendi hoje sobre as características que um poema possui? Que ele tem três, né, características que eu preciso ficar atento. A primeira é verso. O que é o verso? É a linha que forma cada poema, tá? Então, eu vou chamar ele de linha? Não, eu chamo de verso. Isso quando eu estiver falando de poema, tá bom? Estrofe. O que é estrofe? É o grupo de versos, né, que existe num poema, e aí ele recebe o nome de estrofe. E o que é a rima? Como eu acabei de falar, é quando uma palavra tem o som final, né, da sua última sílaba parecido com outra, tá? É obrigado existir rimas em todos os poemas? Não, não é uma obrigação. A rima, ela existe em alguns poemas, né? O poeta, a pessoa que está escrevendo um poema, ela vai fazer uma opção, se ela quer que o poema dela tenha rimas ou se ela quer que o poema dela não tenha rimas. A pessoa que vai escrever, ela tem liberdade para isso, tá? O que eu acho legal na rima? É porque a rima, ela traz uma sonoridade, ela traz uma beleza ainda maior para o poema. Às vezes o poema sem rima ele é bonito, mas quando ele tem uma rima, ele dá uma sonoridade, né? Ele traz pra gente uma beleza a mais em um poema, tá certo? Então, essa é a nossa primeira aula sobre o poema. É uma aula básica, sim, porque vocês vão aprender agora e aí com os dias seguintes nós vamos voltar a falar sobre o poema novamente e aí vocês já vão chegar, né, com conhecimento a mais por conta de hoje, né, porque hoje nós estamos iniciando esse gênero textual, poema, depois
eu li o poema para você, tá? Depois da leitura do poema, nós identificamos cada parte do poema. Quais são essas partes? Cada linha se chama verso. Cada estrofe, que é um grupo de versos, se chama, aqui ó, já como eu falei, estrofe. E rima é aquela sonoridade que uma palavra tem com a outra, ou seja, ela tem um som parecido com a outra. E aonde é que eu identifico essas palavras para rimar? Sempre no final do verso. É no meio do verso? Não. É no início do verso? Também não. Sempre as palavras que vocês precisam identificar, a rima vocês vão encontrar sempre no final do verso. Ela é sempre a última palavra, ela é sempre a última sílaba, tá? Que você vai identificar o som. Então, se você ficar atento a isso, você vai sempre encontrar com facilidade palavras que estão rimando. Porque acontece dos alunos procurar a palavra que está rimando aqui no meio do verso, no início do verso. Às vezes a palavra rima, mas só que eu não posso procurar aqui no início dos versos, nem no meio. Eu sempre vou procurar as palavras que devem rimar sempre no final do verso. E ela é sempre a última sílaba da palavra. O que é a última sílaba? O último pedacinho da palavra que você fala. E aí você tem que ficar o quê? Ó, atento, ouvindo com atenção se o som está parecido, tá? Essa é uma atividade que requer muito a sua percepção auditiva. Por quê? Porque é através do som dessa palavra que você vai identificar se essa palavra está rimando ou não, tá bom? Então, essa, né, é o que vocês precisam, a princípio, entender sobre esse novo texto, né, novo gênero textual que nós estamos iniciando essa semana, ok? Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês as atividades, tá?